Olá, amigo telespectador internauta, estamos retornando com o Esporte Mais após aí o período de carnaval e nós vamos estar falando no programa de hoje sobre o Campeonato do Rio de Janeiro, também falando aí sobre o esporte nas cidades e no país e no mundo. Então fique ligado que está começando o Esporte Mais. Iniciando o nosso programa de hoje, eu quero abrir espaço aqui para parabenizar, os integrantes e torcedores da Escola de Samba Unidos da Viradouro, lá de Niterói, campeã do Carnaval Carioca. Nós não temos mais praticamente nas cidades, escolas de samba, com raras exceções. Acho que uma das cidades que ainda mantém alguma tradição de escola de samba ainda é a Nova Friburgo, mas Teresópolis já parou, Rio das Ostras não tem, tem só os blocos, Magé e Guapimirim também, então a gente não acompanha muito hoje essa realidade das escolas de samba, mas não podemos deixar de registrar aqui o título da Viradouro, campeã do Carnaval Carioca pela terceira vez na história, nos 40 anos do Sambódromo. Vamos falar do Campeonato do Rio de Janeiro. Começando aí essa 8ª rodada da competição, foi iniciada, na verdade vale lembrar que no Carnaval tivemos o Flamengo derrotando o Volta Redonda. O Volta Redonda esse ano nem de longe lembra a boa campanha de 2023. Perdeu para o Flamengo no final de semana, perdeu para o Botafogo no meio de semana e hoje o Volta Redonda está mais preocupado em não cair do que ter chance de classificação. Mas no sábado de Carnaval, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0, jogo atrasado da terceira rodada. E a 8ª rodada começou nesta quarta-feira e a gente confere os jogos que movimentaram. Vamos lá, a rodada dessa quarta-feira começou no Lourivaldão, em Saquarema, onde o Sampaio Corrêa aproveitou o fato de jogar em casa e venceu o Madureira por 2-1. Sampaio Corrêa chega a 4 pontos, briga para não cair, só cai um, E o Sampaio Corrêa corre risco ainda de rebaixamento, faltando 3 rodadas para terminar a primeira fase, a fase de classificação ou a Taça Guanabara, Tivemos o Botafogo fazendo as pazes aí com o seu torcedor. Como eu disse, que o Volta Redonda esse ano não tem feito uma grande campanha e o Voltaço foi dominado pelo Botafogo, o que teve aí gol marcado pelo Savarino, o zagueiro Bastos, na verdade, quem fez 1-0, depois o Savarino marcou o seu primeiro gol, e aí o Júnior Santos fez o terceiro gol, por sinal, o mais bonito. O Luiz Henrique, o grande reforço do Botafogo para a temporada, entrou no segundo tempo, mas sentiu ali um incômodo e acabou não jogando o tempo todo. Complicado essa questão aí do Luiz Henrique, um investimento tão caro. Bom, mas o grande jogo da quarta-feira foi o clássico Fluminense e Vasco, marcado por muita reclamação da arbitragem, ou contra a arbitragem. Foi 0-0, mas foi um jogo muito movimentado, de 8 cartões amarelos, 3 vermelhos e muita reclamação contra o árbitro Bruno Mota Correia. Apesar aí do 0-0, não faltou movimentação. Tivemos gols anulados, o VAR foi ali solicitado, o juiz foi muito criticado e muitas chances de gol para as duas equipes. O Vasco mostra uma evolução, volta a dar uma acalmada no seu torcedor, embora ainda corre risco de não se classificar entre os 4, mas melhorou um pouco a situação, até em termos de atuação, após os clássicos contra Flamengo e Fluminense. E o Fluminense, que não entrou com sua força máxima, alguns jogadores importantes foram poupados, porque o Flusão, que já tem a vaga garantida nas semifinais do Carioca, pensa na semana que vem, quando estará iniciando a disputa da Recopa Sul-Americana contra a LDU. O primeiro jogo será em Quito, na próxima quinta-feira,
e o outro jogo decisivo no Maracanã. Meu amigo Pedro Paes, grande Pedrinho, chegando para participar conosco do Esporte Mais, dando a sua opinião. Difícil o vascaíno conseguir ser imparcial nesse momento, hein, Pedrinho? Me diz aí, porque a arbitragem foi complicada e entre erros e acertos, talvez o Vasco tenha sido mais prejudicado. Pelo senhor Bruno Mota Correia, o que você pode dizer aí do jogo que acabou marcado mais pelos erros de arbitragem do que pelos fatores técnicos da partida? Você tá sendo bonzinho, né, Maurício? O Vasco foi muito prejudicado, o Vasco jogou muito melhor que o Fluminense. Primeiro tempo só deu Vasco, bola na trave, chance, o Vasco jogando armadinho. O Fluminense não conseguia, ainda não consegue, né, jogar aquele futebol vistoso do ano passado. E já tem compromisso daqui a pouco aí, a Supercopa, sei lá, Super não sei o quê, agora é tudo Super, né? Mas voltando ao jogo, o Vasco, quarto jogo que o Vasco é muito prejudicado, o jogador do Vasco já tomou cotovelado e o jogador nem amarelo tomou, já foi garfado, já aconteceu tudo. Foram quatro jogos com erros grotescos da arbitragem. E fica complicado. O time do Vasco parece estar um time acertado, bom início de campeonato, apesar de ter oscilado e perdido alguns confrontos, como contra o Nova Iguaçu, mas contra o Flamengo soube jogar, né? Contra o Flamengo, e com o Fluminense eu acho que foi ampla vantagem no jogo todo. O Fluminense teve alguns momentos de domínio, mas vamos polemizar a arbitragem. Nossa Senhora, não sei porque essa implicância com o Vasco, sabe? Coisas assim, mas quando tem um erro, todo mundo vai errar, é humano, né? Mas tem coisa que não dá, e o cara depois começa a distribuir cartão, a solução deles é sempre cartão. Aí a gente vê um jogo na Europa, um juiz que nem cartão puxa às vezes e controla o jogo. O jogador brasileiro, é claro, é muito manhoso, reclama e fica em cima, mas a arbitragem tem que ser falada, tem que reclamar mesmo, porque é uma vergonha a Federação Carioca com esse juiz. E quanto ao jogo, o Vasco foi muito melhor. Bom, vamos agora conferir os jogos dessa quinta-feira do Campeonato do Rio de Janeiro. O Flamengo voltou a campo nessa quinta-feira e repetiu o placar do final de semana sobre o Volta Redonda. Venceu o Bangu por 3-0 e foi Pedro o nome do jogo. O atacante rubro-negro marcou 3 vezes. Com o resultado, né, o Flamengo chegando a uma posição tranquila na tabela da Taça Guanabara, assumindo a liderança, empatado em pontos com o Fluminense, mas levando a vantagem no critério de saldo de gols. 13 gols de saldo contra 9 do Tricolor. Ambos ainda não perderam na competição, são os 2 únicos times que ainda não foram derrotados no Campeonato Carioca desse ano. Bom, a rodada teve outros 2 jogos importantes nessa quinta-feira. O Nova Iguaçu, que segue no G4, mas perdeu uma oportunidade de melhorar o seu posicionamento e ver o Vasco um pouco mais próximo. Não só o Vasco, como a Portuguesa, que a gente vai falar daqui a pouco. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Carlinhos, revelação do time da Baixada e artilheiro do campeonato estadual, com 7 gols. Mas o Christopher fez um belíssimo gol de fora da área, empatando para o Boa Vista ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa da partida, uma chuva muito forte caiu em Nova Iguaçu e o jogo virou quase que uma partida de polo aquático. Essa é a grande realidade. E, infelizmente, prejudicou o andamento do jogo, que havia sido interessante na primeira etapa. No campo da Portuguesa, a Luzinha manteve o Audax na lanterna do campeonato ao vencer por 1-0. Gol do Diego Guerra, o zagueirão da equipe da Portuguesa, fez o gol que deixou a Luzinha ali com 13 pontos, empatado em pontos com o Vasco
e a 1 ponto do Botafogo, ou seja, Portuguesa e Nova Iguaçu ainda sonham, faltando 3 rodadas, em complicar a vida dos grandes e estarem aí, quem sabe, surpreendentemente, na semifinal do campeonato estadual. Já o Audax caminha a passos largos para o rebaixamento, é o único time que até agora não pontuou, foram 8 derrotas seguidas. Bom, a gente lamenta, né, com relação aí ao futebol brasileiro, como falamos na participação do Plantão de Notícias com Antônio Alexandre, a eliminação da seleção brasileira pré-olímpica, que não conseguiu uma das 2 vagas para as Olimpíadas de Paris. Lamentável, o Brasil, que é campeão olímpico atual, não vai poder aí buscar mais uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, o que for, porque simplesmente as vagas ficaram com o Paraguai e a Argentina. A seleção paraguaia foi a grande surpresa, que fez uma belíssima campanha e realmente mereceu a vaga no lugar do Brasil. E a Argentina comprovando o favoritismo de uma das 2 vagas, como era esperado, que se ficasse entre Argentina e Brasil, acabou ficando entre Argentina e Paraguai. Bom, nós vamos agora falar um pouquinho sobre outros estaduais pelo Brasil. Bom, a gente começa com o giro pelo Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, os times, são 12 equipes, estão divididas em 3 grupos. São 11 rodadas e ao fim dessas 11 rodadas, os primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase seguinte e, na sequência, o melhor segundo colocado. Hoje não haveria muitas surpresas. O Cruzeiro, mesmo com a derrota no Clássico para o América por 2-0, é o líder do Grupo A com 10 pontos. O Atlético Mineiro lidera o Grupo B com os mesmos 7 pontos do Vila Nova, mais um saldo de gols superior. E o América, a melhor campanha do campeonato, o único invicto, lidera o Grupo C com 13 pontos. Aí, no segundo, como o segundo melhor colocado hoje, teremos a Tombense com 9 pontos. Mas tem vários times com 7, brigando ainda, ameaçando a Tombense. Tem aí o próprio Itabirito, que é do Grupo A, o Vila Nova no Grupo B, o Atlético e o Patrocinense no Grupo C. Então, o Campeonato Mineiro ainda é indefinido, né, para a sua fase de classificação. Bom, seguindo falando de outros estaduais, a gente comenta o Campeonato Gaúcho, né, que por ter aí 2 dos maiores campeões do futebol brasileiro e sul-americano, Internacional e Grêmio, sempre é destaque. Por lá também, nada de surpresas por enquanto, o regulamento é diferente, todo mundo se enfrenta e os 8 primeiros colocados seguem para a fase seguinte, né, da competição, que é o mata-mata. Na verdade, só um mata, né, porque é um jogo só, sendo que os times de melhor campanha levam vantagem e jogam em casa. Hoje, os 8 classificados, né, lembrando aí que a última rodada no meio de semana, o destaque foi a vitória do Internacional sobre o Brasil de Pelotas por 3-1. O Inter é o líder com 19 pontos, o Grêmio tem 17, o Juventude é o terceiro com 14, ou seja, os 3 times que são da Série A. E já os outros times que estariam classificados hoje seriam Brasil de Pelotas, Guarani de Bagé, São José de Porto Alegre, Caxias e Novo Hamburgo. Bom, agora a gente vai para aquele que já foi motivo de polêmica aqui no nosso programa, sobre qual é o melhor estadual. Porque o Pedrinho acha que é o Carioca, o Pedrinho o Tite, e eu acho que é o Paulista. Nós vamos falar aí do Campeonato Paulista, que também tem um regulamento bem diferente, até porque, ao contrário de Rio Grande do Sul e Minas, que tem 12 equipes, são 16 times, divididos em 4 grupos, e aí avançam os 2 primeiros colocados de cada grupo. Então hoje teremos aí no grupo A os classificados Santos e Ituano, no grupo B Palmeiras e Ponte Preta, no grupo C Bragantino e Inter de Limeira, e no grupo D São Paulo e Novo Horizontino.
A grande surpresa, apesar, né, de que ganhou nova vida aí com a vitória no meio de semana de 4-1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, foi o Corinthians. Porque o Corinthians está aí numa posição delicada no grupo C, tem 9 pontos somente, a 4 pontos da Inter de Limeira, que é a segunda colocada do seu grupo, e a 5 pontos do líder RB Bragantino. Mas, óbvio que como o campeonato lá é mais longo, ainda faltam aí 7 rodadas para cada equipe, o Corinthians, que está passando por um momento difícil, pode ainda reagir na competição. Vamos confirmar agora também a rodada de final de semana do Campeonato do Rio de Janeiro, que começa nesse sábado no Maracanã, às 16 horas, com Madureira e Fluminense. Tem clássico domingo, às 16 horas, lá no Newton Santos, no Engenhão, Botafogo e Vasco. Jogo importantíssimo para os dois. O Volta Redonda, jogando praticamente suas últimas fichas, no domingo, 6h10, recebendo a Portuguesa. O desesperado Audax recebe o Nova Iguaçu, lá em Bacaxá. E aí nós teremos o complemento da rodada só na terça-feira, dia 20, com 2 jogos. Sampaio Correia e Bangu, em Saquarema, e Flamengo e Boa Vista, esse jogo acontecendo no Maracanã. Tá aí, então, a rodada do Campeonato do Rio de Janeiro. Vamos agora falar um giro aí de algumas informações do esporte nas cidades. A gente lembra que estão abertas em Rio das Ostras as inscrições para o torneio de futevôlei, que acontecerá nos dias 24 e 25 de fevereiro na Praia do Bosque. A competição vai marcar também as comemorações dos 9 anos da equipe RO de futevôlei. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp DDD 22 99890 5696 com Felipe Cabral. Em Macaé estão abertas até o dia 22 de fevereiro as inscrições para a segunda edição do Macaé Swim Run, competição de corrida e natação que vai acontecer na praia de Imbetiba no dia 25, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. A expectativa é de reunir 200 participantes e as inscrições devem ser feitas através de formulário que pode ser solicitado através do e-mail que está aí na tela, macaéswimrun@yahoo.com.br. E fazer mais um registro direto de Magé da inauguração acontecida antes do Carnaval no bairro Maurimácia do Complexo Esportivo, com campo de futebol, vestiários, arquibancada, quadra de areia, campo de grama sintética e quiosque. O Complexo Esportivo terá também aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura, incluindo o projeto da Escola de Futebol Zico 10. Pedrinho, meu amigo, durante o Carnaval tivemos uma passagem ruim para o futebol brasileiro. A pífia atuação da seleção olímpica, ou melhor, pré-olímpica, porque não vai ser olímpica, porque não se classificou, para a disputa dos Jogos de Paris. O Brasil, que é atual medalhista de ouro na modalidade. O que faltou? O erro foi só do Ramon Menezes, foi do planejamento, os jogadores também decepcionaram. Com a sua análise aí dessa participação ruim do Brasil, que saiu do pré-olímpico com 3 derrotas, para a Venezuela na primeira fase, para Paraguai e Argentina no quadrangular final. Hoje, Maurício, todo mundo que se envolve com a CBF sai queimado. O Ramon já vem vacilando há algum tempo, tanto é que no jogo da Argentina ele colocou o Peck e o John Kennedy e melhorou o time. O goleiro da Argentina fez várias grandes defesas. E ao longo do campeonato, perdemos da Venezuela, perdemos agora quando ficou o quadrangular final, né? Para o Paraguai, sei lá. É uma bagunça, sabe? Não se tem um planejamento, não se tem um treinamento adequado. Os garotos também, sabe, super valorizados, com um já vendido para os Estados Unidos, outros para a Europa, outros já jogam fora.
É muita bagunça, tá um ambiente muito conturbado, entra presidente da CBF, sai presidente, daqui a pouco vai preso. Se bem que ninguém vai preso, né, da CBF, por enquanto. E é isso, a bagunça reina aqui no nosso futebol, não existe um calendário bacana. Agora, eu estava lendo até hoje no ge.com que os clubes vão propor durante a Copa América paralisar o Campeonato Brasileiro e aí jogar para frente alguns jogos da Copa do Brasil. Mas é assim, é no lampejo. Vou lá, vamos combinar isso. Não tem um planejamento, não tem um calendário, não tem nada. Tem Copa América, já tinha que estar sendo discutido lá do ano passado. Vai ter Copa América, vamos parar, vamos separar essas datas aqui, coisa e tal. Não tem. Então, a bagunça generalizada. Se tem bagunça no time profissional, que são nomes, envolve milhões e milhões, então imagino com a garotada. Agora, o Ramon, para mim, tem que dar uma reciclada, uma estudada e sei lá. Tem que organizar muita coisa, Maurício, está tudo errado. Bom, a gente vai chegando ao final dessa edição de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo a nossa equipe técnica. Segunda-feira estaremos aí de volta, quem sabe aí, inclusive, com a participação aqui do Pedro Paes e no nosso cenário habitual para falar mais do esporte na cidade, no estado, no país e no mundo. Um abraço, um ótimo final de semana e até lá.